Eu sou Felipe Komagai, esse é o trabalho de interruptores semicondutores de potência, e a gente vai começar por diodos, TBPs, MOSFET, IGBTs e finalizar com tiristores. Diferentemente dos diodos de sinal, os diodos de potências têm uma construção com materiais diferentes que suportam altas potências e eles não têm controle. Então eles funcionam basicamente por polarização. Quando eles polarizam diretamente, eles diminuem essa camada de depleção, facilitando a passagem de elétrons do ânodo para o cátodo. Na polarização reversa, ele aumenta, né? Aumenta a resistência, então ele bloqueia. Essa operação ela não é instantânea. A gente tem limitações que nem o tempo de recuperação reversa, que é o tempo que em bloqueio, né, em desligamento, é o tempo que os portadores demoram para voltar para o polo inicial. Isso é uma das coisas que classifica, né, os tipos de diodos. Então a gente tem os convencionais, que trabalham em frequências de 50 a 60 Hz, os rápidos e ultra rápidos, e até o Schottky, que praticamente não tem tempo de recuperação reversa. E além disso, eles se diferenciam por tensões suportadas, porque também pela construção deles, essa camada de depleção aumenta ou diminui. Então isso impacta diretamente nesses dois fatores. Os transistores de potência agora vão ter uma corrente de base, que vai facilitar, né, vai aumentar o número de portadores entre o semicondutor, facilitando, né, o caminho de corrente, para passar corrente. E é importante a gente notar algumas regiões de operação. Uma região de corte, que funciona quando não tem corrente de base. A outra é a região ativa. Essa é uma região que ela tem uma corrente controlada, mas ela tem, como por ter corrente e tensão alta, ela vai ter muita potência dissipada. Não é interessante. Para operar como interruptor em condução, a gente usa a quase saturação. A gente não pode usar a forte saturação porque é uma região que tem corrente elevada e com corrente elevada a gente aumenta o número de portadores, aumentando o tempo de armazenamento. O MOSFET ele foi um transistor que revolucionou a indústria pelo fato dele não ser controlado por corrente e sim por campo. Então ele cria, quando você bota uma tensão no gate, ele cria esse campo que nem a gente consegue observar nessa imagem aqui embaixo, e esse campo vai atrair, né, os portadores e assim formando o caminho ou canal. É importante a gente notar nessas regiões, na característica de volt-ampere, que elas separam em duas. Uma é a ômica e a outra é a ativa, a amarelinha aqui. A ativa, a corrente ela é controlada, então ela pode ser utilizada como fonte de corrente. Já na região ômica, ela é uma região interessante para operar como interruptor, já que ela se comporta como uma resistência linear. Então, no MOSFET, transcondutância vai ser a relação de corrente de dreno com a tensão de gate source. Ele vai poder operar em alta frequência, porque agora quem vai limitar essa frequência de operação não vai ser mais o tempo de remoção dos portadores minoritários, e sim a capacitância. E esse tempo é muito menor, então isso permite ele comutar muito mais rápido. Ele vai ter um diodo intrínseco dentro da construção dele, que faz com que ele tenha diferentes frequências, né, nos sentidos. E um ponto alerta é que quando a gente aumenta a tensão de dreno e source em operação ligada, a resistência vai aumentar muito também, e isso aumenta a potência dissipada, consequentemente aumentando o calor e piorando a eficiência. Os IGBTs eles vão estar no caminho entre os MOSFETs e os TBPs. Por quê? Porque também vai operar com ativação por tensão, tem uma baixa impedância de entrada, e ele vai combinar isso com as baixas perdas em condução, que é uma característica similar aos TBPs. Entretanto, ele vai apresentar uma corrente de cauda bem alta, e isso vai aumentar o tempo de desligamento dele, né? E isso faz com que ele opere em frequências menores em relação ao MOSFET. Bom, nos tiristores, a gente tem o PNPN, que ele não vai ter controle por gate, ele vai trabalhar em baixas potências e ele vai ter a ativação por ruptura de tensão. Já o SR, ele tem uma curva bem parecida, só que agora, pelo fato da gente ter uma corrente no gate, que vai colocar portadores facilitando esse caminho, a gente consegue reduzir essa tensão de breakout. Então a gente encurta o caminho, a gente não precisa chegar à tensão de ruptura, a gente consegue abaixar ela. O TRIAC é basicamente dois SRs em antiparalelo. Então a única diferença agora é que ele vai ser ativado por ambas as direções de corrente. Então se a gente for comparar as curvas, elas são exatamente iguais às do SR, só que tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante. E o DIAC, ele é utilizado com outros dispositivos, até, por exemplo, com o TRIAC para ativar o sinal de disparo, só que ele não vai ter o controle por gate, né? E por fim, o GTO, ele é basicamente a mesma curva do SR, só que dessa vez ele vai ter o controle de bloqueio de corrente. No SR a gente não tinha, a gente só ativava. O GTO a gente consegue, com uma corrente negativa,
que nem grifado ali em amarelo, a gente consegue subir essa corrente de holding. Então, no momento que a corrente de holding fica maior que a nossa corrente, ele bloqueia a passagem.